Brasileirão tá de volta e como de praxe a gente vai ter vídeo para todos os jogos do Brasileirão, beleza? A gente também vai ter uma novidade, pessoal, que são live após a rodada para a gente poder estudar, fazer projeção dos mercados de performance como finalização, desarmes, enfim, conteúdo que eu quero postar pro Brasileirão vai ser irado. No vídeo de hoje vou analisar para vocês as 8 partidas do dia e também deixar alguns bilhetes ao final do vídeo. Para poder começar, Super Odds da Bet365, odd 2 para ter pelo menos um gol no primeiro tempo no jogo do Atlético Mineiro contra o Palmeiras. É o procedimento padrão de aumento, né? Então não tem nem muito o que discutir. Mercado de gols bem precificado, odd 2. Vamos que vamos para começar com o pé direito o Brasileirão. Eu sou o Tiquinho, vamos rodar a vinheta para passar para vocês as dicas de hoje, que seja um excelente início de campeonato para gente. E vamos embora, pessoal, começar as análises do Brasileirão e o primeiro jogo do dia, jogo do Vitória contra o Remo. Podemos dizer que essa já é uma briga de rebaixamento, já que chegam esses dois times, né, com a expectativa de se manter na primeira divisão. O Vitória teve uma arrancada na fase final, manteve o trabalho com o Jair Ventura, se reforçou um pouquinho, mas os principais reforços foram jogadores que brilharam no final da última temporada. Quero destacar dois jogadores aqui, o Cantalá Piedra e o Eric, que jogaram muito bem. Meio campo com Kaique e Baralhas também, e o Vitória vai se apoiar na força em casa para poder tentar conseguir se manter na competição. A equipe até agora disputou algumas partidas no estadual, empatou 3, venceu o Juazeirense e perdeu no final de semana para a equipe do Bahia, poupando, o que não é um bom sinal, tá? A equipe do Vitória conseguiu um futebol imponente, se defendendo num bloco de 5-4-1, sofrendo poucas chances aí na reta final do campeonato, e essa boa impressão deixada é o que eles querem passar para frente para tentar bater a equipe do Remo no momento. O Remo só disputou um confronto até agora nesse ano de 2026, que foi a partida contra o Bragantino, e ele venceu por 2-1. O Remo contratou mais de 10 jogadores para poder somar com a base, para poder tentar manter o time, né, que acabou subindo para a Série A. João Pedro é o principal atacante da equipe e vai substituir o Pedro Rocha, né, que foi negociado com a equipe do Curitiba. O Iago Pikachu a principal contratação para poder fazer o trio com o Aleph Manga. O meio-campo tem o Patrick de Paulo, principal reforço da equipe, e o time que joga num 4-3-3 aqui, que tende a ser forte nos jogos dentro de casa, mas um pouco frágil nos jogos fora de seus domínios, e ainda é muita peça para poder ajustar, além da falta de ritmo, tá? Eu gosto das chances do Vitória aqui, mas achei justa a cotação em 1,80. Eu vou tentar pegar o menos 0,25 em cotação de 1,72 ou mais para o Vitória vencer. Se empatar, metade da dica é reembolsada, tá? Acho que o Vitória tem boas chances nesse primeiro confronto aqui, diante de um adversário que tem uma briga direta, que está um pouco sem ritmo de jogo, que tem muitas peças e pode acabar atacando a transição, mas o Vitória tem se defendido bem e tem boas chances de conseguir os 3 pontos aqui nesse primeiro jogo, beleza? No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Curitiba recebendo a equipe do Bragantino. Curitiba, que é um time que vai brigar também. Todos esses times que subiram da segunda divisão, o objetivo principal ele é se manter na Série A, tá? O Coxa é um time que naturalmente sobe e desce, né? Bate e volta, e agora o objetivo principal é manter aqui na primeira divisão. A principal contratação foi o Pedro Rocha, atacante que veio do Remo, para poder fazer a dupla com o Ronier e foi o La Vega. O Ronier é um cara que tem muita produção, mas ele não tem tantos gols assim. O Coxa é um pouquinho carente de gols, muito por conta disso. Foi um time que se sustentou muito por conta da sua defesa, com o Pedro Morisco sendo um excelente goleiro de campeonato. Essa temporada dele, se ele for bem, ele já vai daqui direto para a Europa. Meio campo também muito combativo, com Josué, William Oliveira e Sebastião Gomes. Então o Coxa em casa é um time bastante engardido, foi uma das melhores, a melhor defesa da Série B no ano passado e tende a manter isso para essa Série A. O adversário, por sua vez, é o Bragantino, que começou muito forte a competição no Paulistão, venceu 3 jogos, depois empatou 2 com fortes times e comandado pelo técnico Wagner Mancini, tem algumas novidades, algumas baixas. O John negociado, o Gustavinho deve crescer um pouco de produção nesse cenário, Lucas Barbosa, Sacha e Vinicinho fazendo o ataque. É um time que ele, muitas vezes, ele tá lá em cima e foi assim ano passado, boa parte da tempo na parte de cima da tabela. Depois, no segundo turno, o Bragantino ele seria rebaixado pela campanha que ele teve, foi uma campanha muito abaixo. Então o Bragantino ele é um pouco de incógnita para mim nesse jogo, tá? É um time que tem potencial, mas o que eu acho desse jogo aqui, pessoal, é um jogo para poucos gols, tá? Curitiba se sustenta numa defesa muito sólida. O Bragantino elevou o seu nível defensivo nos últimos 2 jogos, embora tenha um Cleiton que normalmente tome pelo menos um golzinho por jogo aqui. Eu acho que esse jogo vai ser um jogo bem cara amarrada, bem pegado, bem físico, e o menos de 2,5 gols para mim é a melhor pedida nesse jogo, beleza?
No terceiro jogo, pessoal, a gente tem a estreia do Internacional, que vai receber o Atlético Paranaense. O Inter acabou de conseguir uma ótima vitória diante do Grêmio. Foi uma vitória que mostrou alguns erros do Inter em encaixe de marcação e tudo mais. Isso é natural de acontecer, mas é um time forte. É um time que tem potencial, né? Esse time do Inter, se a gente olhar, a grande maioria das peças são jogadores que ficaram no time que quase caiu no ano passado. Mas esse time encaixado com esse novo treinador, o Pesolano, tende a render bem. O Alan Patrick é um meia que cria muitas chances, que consegue finalizar, fazer gols. Carboneiro fez um ótimo fim de temporada também. Borré voltou a fazer gols, Vitinho. E o meio-campo com Paulinho Ronaldo e a defesa, que é uma defesa também que encaixada tende a ser uma defesa boa. O grande problema é que muitas vezes o encaixe defensivo do Inter nas transições não é muito bom. E isso pode ser um risco diante da equipe do Atlético Paranaense, que é uma equipe que vai funcionar muito em transição. Foi assim que a gente viu o melhor Atlético Paranaense na Série B, que foi um time que custou a poder encaixar para poder subir. Também aposta em manter boa parte da base aqui, com o Bruno Zapelli, que foi o destaque do time, Julimário Viveiros também bom destaque, um time que apoia muito e aposta muito nas transições. Em casa, o Atlético Paranaense tende a ter um pouco mais a bola e atacar, mas fora de casa, né, a tendência é que o time jogue um pouco mais fechado e em transições. Eu vou recomendar nesse jogo, pessoal, confiar mais uma vez no Internacional. O time venceu 4 jogos no campeonato até o momento. Eu acho que o Atlético Paranaense vem para poder brigar para não cair. É um time que não se reforçou muito, um time que tem um pouquinho de limitação, mas que por conta desse estilo de transição pode incomodar um pouquinho o Inter, mas acredito que cedo ou tarde o Colorado vai conseguir a sua vitória aqui e estrear com o pé direito e 3 pontos, beleza? Atlético Mineiro e Palmeiras, pessoal, um dos jogos mais legais de se acompanhar nessa primeira rodada. Os dois chegam com moral aqui após vitórias em clássicos. O Atlético venceu o Cruzeiro de virada por 2-1, levou muito a sério a competição. E o Atlético é um time que eu tô com otimista. Eu sou atleticano, mas também sou realista. Eu gostei muito da janela de contratações do Atlético. Tressódi, que chegou muito interessante esse jogador. Tem também o Renan Lodge, um baita lateral e adesão para o setor do Atlético. O Preciado na lateral também, muito bom jogador. Juan, o Tressódi, já falei do zagueiro para poder fazer essa dupla. Meio campo com o Maicon, muito interessante. Ainda tem jogadores que podem vir do banco. Hulk, que é a estrela do time, Bernard, que voltou a fazer gol, Dudu. Cara, esse time do Atlético aqui, ele vai dar trabalho, até porque ele só disputa o Brasileirão, tá? É um time que tem criado muitas chances, mas ao mesmo tempo cede muitas chances. Um dos destaques do time, inclusive, é o Everson, que faz muitas defesas por jogo, e se ele tá fazendo defesa, mostra a qualidade, mas mostra que a bola também tá chegando, né? O Palmeiras se recuperou bem da derrota sofrida diante da equipe do Novo Horizontino por 4-0, venceu o São Paulo por 3-1 e vem para poder competir em alto nível também. Marlon Freitas chega para poder adicionar bastante esse meio-campo, e o meio-campo com Marlon Freitas e Andrés Pereira fica muito forte, tá? Marlon Freitas é um jogador especialista em passes e passes longos e funciona nessa bola alta e transição que o Palmeiras gosta muito de fazer e que o Atlético tem dificuldade de defender. Então o Palmeiras vai ter boas chances hoje no jogo diante do Atlético, mas o Atlético também encaixa contra o estilo de jogo do Palmeiras, conseguindo explorar transições, velocidades, falta de encaixe na defesa. Foi assim que o Novo Horizontino fez alguns gols e o Atlético consegue fazer também. Esse jogo aqui, pessoal, vou recomendar o mais de 1,5 gols, tá? A gente conta com gols do Atlético, uma conta também com gols do Palmeiras, inclusive no histórico de confrontos dos dois times. Não sei se vai aparecer aqui o Palmeiras tem ido bem contra o Atlético, tá? E feito gols, goleou. Inclusive, teve uma vez que eu tava lá, o Palmeiras tomou foi 4 no Atlético. Então vamos buscar gols aqui nesse terceiro jogo, inclusive torcer para vir aumentada da 365. Quinto jogo, pessoal, Fluminense e Grêmio, tá? Acho que o Fluminense vai fazer um bom campeonato também, time muito bem acertado, com o Zubeldia, fez uma campanha muito forte já no Brasileirão ano passado em casa. Perdeu o Thiago Freitas, mas vem com Freitas e Remes aqui, uma defesa forte, com Reni Sama Xavier, ótimos laterais, Martinelli, Lonato, Lúcio Acosta vem sendo destaque em termos de criação desse time, à frente com John Kennedy. Não sei se ele vai para jogo, porque ele sofreu uma pequena lesão, Serna e Canóbio, todos esses também bons jogadores, ainda chegada do Everaldo. Cara, esse time do Fluminense, ele se defende muito bem, cede pouquíssimas chances aos adversários e consegue criar no lado ofensivo. Vai pegar o Grêmio, que eu também tô com uma expectativa positiva
em relação a esse campeonato. Gostei de duas contratações do Grêmio aqui. O TT, que está jogando muito bem, já vai adicionar muito ao setor. E o outro não é contratação, mas é o Carlos Vinícius se firmando, né? E eu ainda aposto numa subida do Amuso. Só que eu achei muito ofensivo Amuso, Cristal, do TT e Carlos Vinícius. Tô sentindo um pouco de falta de recomposição. Nesse cenário brilha, obviamente, o Arthur, que é um meio-campo muito forte, mas o Grêmio seguidamente cede chances aos adversários, não à toa tomou 4 no primeiro grande teste que sofreu. Eu acho que o Grêmio pode engrossar um pouquinho as coisas aqui pro Fluminense, mas o Fluminense em casa tem tido um desempenho tão sólido que não dá para poder descartar. Nesse jogo eu vou fazer um bilhete, pessoal. Vou pegar o dupla chance do Fluminense o empate e o menos de 4,5 gols, uma cotação interessante aqui para este mercado com essa duplinha aqui para ter poucos gols no jogo e o dupla chance do Fluminense, beleza? Chapecoense e Santos, galera, é um jogo aqui que eu acho interessante também. E a Chape fez algumas contratações pontuais com o Gilmar Del Pozo e aposta também em manter a base e fazer algumas contratações pontuais. Acabou de fazer um 6-0 no Joinville. Grande parte da força da Chape está em jogar no sintético lá na Arena Condá. Giovanni Augusto segue sendo o principal jogador do time, que cria chances no último passe, foi o líder em assistências do time e, se não me engano, da Série B também. E vem para poder fazer um campeonato interessante. Bolacier também foi contratado junto ao Cruzeiro e pode fazer aqui alguns golzinhos. E a Chape aposta, como eu falei, no mando de campo. Mas é um time limitado, tá? Vai brigar para não cair. Mas hoje tem um confronto que, na minha visão, é um pouco acessível diante do Santos. Porque o Santos ele ainda está contratando muitos jogadores, está se encaixando em relação ao time, mas vai poupar muitos atletas para o confronto de hoje, né? O time não vai poder contar com o Neymar, o Ilharão também não vai jogar, Gustavo Henrique, o Tiquinho, o Tassiano, o Gabigol e Adonis foram preservados, além do Mike. Então o time do Santos vai muito desfalcado, tá? O meio-campo é interessante com João Schmidt, Gabriel Menino e Zé Rafael, mas o time tem um histórico muito ruim em jogos no sintético fora de casa. O Santos desde 2021 disputou 11 partidas no sintético e nunca conseguiu vencer. Foram 4 empates e 7 derrotas. Então, cotar o Santos como favorito fora de casa com todas essas baixas, num jogo no sintético contra a Chapecoense, que fez um grande campeonato de Série B em casa, eu vou pegar aqui o dupla chance da Chapecoense nesse jogo diante do Santos, beleza? Corinthians e Bahia, pessoal, confronto aqui que o Corinthians está com vistas para o jogo da Supercopa do Brasil lá em Brasília, inclusive estarei lá, quem for manda um salve aí também pra gente poder trombar. E por conta disso, o Corinthians tende a poupar também alguns jogadores, tá? O Corinthians não deve poder contar com o José Martins, que está em viagem para Venezuela, e outros jogadores que podem alternar. Mas o time do Corinthians é um time que, se disputar o Brasileirão, é um time muito forte, ainda reforçou o seu elenco. À frente, Yuri Alberto, Vitinho, podendo ter o Depay, Garro, Bidon, Matheus Pereira, Ranielli e Carrijo é muito forte. A defesa tem o Hugo Souza, um goleiro que deu o título aí pro time na Copa do Brasil. Então o Corinthians, se quiser competir, vai conseguir. E em casa é sempre um grande mandante. Mas vai pegar o fortíssimo time do Bahia, que nos 5 jogos que disputou, venceu 5 até agora. E o Rogério Ceni vai escalar a força máxima hoje, depois de ter poupado os principais no jogo diante da equipe do Vitória. O Rogério Ceni parece bem centrado, ele já abriu mão da Sul-Americana na temporada passada para poder fazer o time jogar melhor no Brasileirão, jogou, conquistou a vaga para a Libertadores. Agora o time vai ter o calendário cheio também, então tá preservando, rodando seus elencos, seus jogadores, mas tem um time muito forte, né? Lado esquerdo, principalmente, com o Luciano Jubas, aquele trio, né? O Jean Lucas e também o Pulga. Esse é o principal jogador da equipe, na minha visão. O time ainda está em busca de um atacante. Achei o mercado de negociações do Bahia agora um pouquinho modesto. O time pode acelerar um pouquinho mais e contratar boas peças, mas também mostra que o time tem bastante potencial aqui, principalmente no meio-campo, mas uma baixa relevante hoje fica por conta do Caio Alexandre, tá? E eu acho que esse jogo vai ser um jogo pegado também. Bahia tem defendido muito bem nos últimos jogos, marca muito, encaixa na marcação, cede poucas chances e com o Corinthians podendo poupar que alguns jogadores, eu vou recomendar também o menos de 2,5 gols aqui nesse jogo, tá? Para poder finalizar, pessoal, eu vou trazer para vocês uma dica do nosso grupo de cartões, grupo VIP, que está com um desempenho bem legal, tá aí na tela para vocês o nosso desempenho em 2025, a gente vai ter muitas dicas lá também pro Brasileirão, Champions e tudo mais, tá lotado de dica lá hoje, inclusive, e hoje eu vou mandar uma dica no mercado de cartões, tá? Eu acho que o São Paulo vai ter dificuldade nesse campeonato, um time que tem muita limitação física, não tem muito elenco, tá com problemas financeiros,
Então a situação do São Paulo ela é complicada. As partidas desse ano até agora não foram nada boas, mas o time pode muito bem virar a chave também, porque tem jogadores de qualidade. O Lucas mesmo vai pro jogo hoje, ele adiciona muito ao time, tá? Com o Ferreirinho e o Caleri finalmente recuperado de lesão. Vai enfrentar o todo-poderoso Flamengo, mas o Flamengo ainda não vem bem nesse ano. Ele veio com vários jogos com jogadores sub-20, depois veio com força máxima que atropelou o Vasco, mas veio também com bons jogadores e tomou do Fluminense. O Flamengo, assim como o Corinthians, tem o jogo da Supercopa do Brasil, então pode ser que poupe aqui alguns jogadores, mas vai ter dois reforços muito importantes para a partida de hoje. Um deles o Jorginho, outro o Arrascaeta, tá? Fato é que o Flamengo vai ter muita velocidade com o Carrascal, Plata também é um jogador que volta na recomposição, mas essa é uma rivalidade grande também, e o Wilton Pereira é o árbitro desse jogo, um árbitro que tem média de 6 cartões. A linha está em 4,5 cartões aqui, um cartão abaixo, para um confronto que para o São Paulo já chega muito pressionado para esse jogo. E o Flamengo também pela derrota e até pelo bom resultado, acho que diante do Corinthians no fim de semana, né? Eu acho que o jogo para cartões aqui, pela nossa análise do grupo, é o que mais encaixa. Eu vou buscar o mais de 4,5 cartões nesse jogo, beleza? Acho que o Flamengo é um ligeiro favoritismo, mas eu fico com o pezinho atrás por conta do jogo contra o Corinthians. Às vezes o menos 0,25 pode ser uma pedida. A gente, se tiver essa entrada, vai recomendar lá no nosso grupo gratuito. Link no primeiro comentário fixado, beleza? Então esses são os nossos palpites para esta rodada. E eu pergunto a você quais os seus. Comente aqui para poder finalizar. Vou deixar para vocês aí na tela a nossa tripla de artilheiros da primeira rodada. 3 jogadores para poder marcar gols nessa rodada do Brasileirão. E como eu falei para vocês, fique ligado, Twitter, TikTok, Instagram, tudo arroba Tiquinho QA, grupo gratuito. A gente vai postar as melhores supercotações e mais dicas, né? Às vezes de performance, desarme, chute, boas oportunidades que surgem rápido e que eventualmente acabam ficando apertado aqui pro vídeo, mas que vai sair aí para vocês, tá? Bilhetinho também da rodada tá aí na tela para vocês e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo, tá? Comente com seus palpites no Brasileirão também, os seus favoritos. Vou ver se eu faço um Power Ranking aqui ao final dessa primeira rodada também e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets nesta quarta-feira.